Olá a todos, bem-vindos ao Share Sistema Holístico de Assistência e Recuperação do Ecossistema e ao Sketch Bright Trees. Eu sou o hoje temos uma pergunta da Andreia Souza. A pergunta é: num espaço público, se eu gravar para o meu Instagram, neste caso é o Instagram, um sketch, um vídeo, quais são os direitos que me afetam e quais são os direitos que afetam ao espaço público? Eu já anteriormente tinha falado mais ou menos 1 minuto e 20 segundos nos direitos portugueses. Agora vou-vos falar dos direitos portugueses, mas com a Constituição da ONU. Ou seja, são direitos que são reitoriados pela ONU, não para Portugal, mas para todo o espaço europeu. Então é assim, existem 4 tipos de representação de outorga 14, ou seja, a outorga 14 é de mim próprio. Existe o espaço público inferior, ou seja, o espaço público inferior é gravarem em casa, num espaço próprio, onde a casa tem que ser vossa. Se for alugada, tem que pedir uma autorização ao senhorio para que possam gravar em casa para publicação e para ganharem dinheiro para vocês próprios. E isso é o artigo 56, é o decreto 56. Artigo 16, a linha A. Define o seguinte: define que eu tenho o direito de me gravar a mim próprio, que são os meus direitos de imagem, no meu próprio espaço durante o tempo que me assistir, durante o tempo que eu quiser. O artigo é esse e define que o senhorio tem o dever de proporcionar ao meu espaço condições reitoriais, condições técnicas, ou seja, que a casa esteja equipada com o mínimo de esforço técnico, ou seja, as paredes limpas, o chão limpo, o soalho arranjado. As pequenas obras têm que estar construídas e têm que estar todas delineadas para que exista um ambiente sólido e um ambiente prático existente na nossa vida comum. E essa é a lei. Ele ou ela fazem e nós gravamos. Depois, o que é que eles têm direito? Eles têm direito a 0,12% do capital indexado do nosso proveniente de nós próprios. Ou seja, por cada contrato que a gente faça com o exterior, o senhorio ganha 0,12% das gravações de casa. Os contratos têm que estar disciplinados por gravações de casa, gravações na rua, gravações em espaços públicos ou gravações em espaços comerciais. 0,12%. Isto é só para os senhorios. Se a casa for minha, ou seja, eu tenho a escritura da casa ou tenho a autorização dos meus pais para gravar na casa, os pais têm direito a 0,4% do contrato de casa. E nós estamos afetos a pagar 56,4% ao Estado e o restante fica para nós. Esta é a medida para casa. A medida em espaço público, ou seja, a medida em espaço reitoriado público, parques ou escolas ou a praia ou
montanhas, em espaço público. O decreto é o 1244, a linha 16. Desculpa, artigo 16, a linha A, B e C, que definem o seguinte: definem que um Estado de comum direito a todos deve ser respeitado em toda a sua integridade. Ou seja, o espaço pode ser gravado, pode ser assimilado como título de lembrança, ou título de história, ou título de recordação, no sentido de viajarem, no sentido de promoverem o espaço público aqui e em qualquer lado do mundo. No entanto, no sentido de respeitarem o espaço público enquanto decreto comercial, têm que respeitar esse artigo e têm que enviar um modelo 6, a linha O, para a junta de freguesia dessa área de residência a pedir uma licença de gravação e representação pública do espaço. E pronto, esse é o segundo decreto. O terceiro decreto, André, o terceiro decreto tem a ver com o espaço público comercial, que é o espaço público onde existem, são os centros comerciais, são os centros comerciais, não, são os espaços comerciais, são as instituições públicas, são os teatros, são os cinemas, são as convenções, são tudo aquilo, universidades públicas, são tudo aquilo onde exista um sentido público, o sentido prático. O sentido público quer dizer que é comum a toda a gente, e o sentido prático quer dizer que é reitoriado por as pessoas que são outorgas, ou seja, que são reminiscentes de nós próprios, são os governantes. Nesse caso, a junta de freguesia é a capital providenciária da licença, tem direito a 0,7% de cada contrato. E pronto. E esse é o decreto. Na quarta linha tem a ver com o espaço comercial afeto internacional. O espaço comercial afeto internacional rege das mesmas leis que foram descritas em espaço público, em espaço comercial e em espaço de outorga civil. E dependem exclusivamente do direito de afeto de mim próprio para com tudo aquilo que eu estou a gravar. Não podemos gravar pessoas sem ter um decreto, que é o 624, artigo 56, a linha A, ou seja, que são os direitos de autor de todas as pessoas que estamos a gravar, e não podemos infringir regras e comuns acordos entre nós, Portugal, e entre outros países da União Europeia. No resto do mundo não tenho bem a noção do que é, quais são, fora da ONU, quais são as regras ou os decretos ou as leis de cada país, mas pronto, investiguem. Obrigado a todos, obrigado André, até à próxima.